Em 1985, o Brasil parou para procurar pelo escoteiro Marco Aurélio, desaparecido no Pico dos Marins. Mas o que muita gente não sabe é que 5 anos antes, naquela mesma Serra da Mantiqueira, outro escoteiro também desapareceu. Um mistério quase idêntico. Um garoto que se separou do grupo e sumiu para sempre. O caso de Marco Aurélio é o mais famoso, mas este foi o primeiro. Hoje, o Arquivo Enigma reabre a investigação sobre o que realmente aconteceu com Caio Luiz de Carvalho. O ano é 1980. O local é a região de Campos do Jordão, perto do Pico do Itapeva, um dos pontos mais conhecidos da Serra da Mantiqueira. Caio Luiz de Carvalho, um escoteiro de 13 anos, já considerado experiente e apaixonado pela natureza, estava em uma atividade de campo com o seu grupo, o 22º Irapuru, de São Paulo. Eles estavam em uma área de mata densa, um terreno que, apesar de familiar para atividades de escotismo, é notoriamente traiçoeiro. Durante a trilha, o grupo encontrou um obstáculo. Talvez um riacho mais cheio ou um trecho de vegetação muito fechada. O procedimento padrão, muitas vezes, é dividir a equipe para encontrar o melhor caminho. Caio teria ficado para trás com uma parte do grupo, enquanto outros colegas, liderados por um dos chefes, avançaram para fazer o reconhecimento do terreno. Então, acontece o momento que define todo este enigma. Num intervalo de poucos minutos e numa distância de apenas alguns metros, Caio desapareceu. Não houve gritos. Não houve pedidos de socorro. Os outros escoteiros e os chefes chamaram por ele, repetidamente, cada vez com mais urgência. Mas o silêncio denso e impenetrável da mata foi a única resposta. Em um piscar de olhos, Caio Luiz de Carvalho, 13 anos, havia simplesmente evaporado da trilha. Imediatamente, uma das maiores operações de busca e resgate da história da região foi montada. Foi um esforço colossal. O Exército Brasileiro foi acionado, enviando tropas especializadas em busca em ambiente de selva. O Corpo de Bombeiros mobilizou suas melhores equipes. Helicópteros sobrevoaram a área incansavelmente, dia após dia, tentando encontrar qualquer sinal de cor, qualquer movimento que não pertencesse à floresta. E o mais importante, mateiros locais, homens experientes que conheciam cada palmo daquela serra como a palma de suas mãos, entraram na mata. Eles sabiam onde procurar, conheciam as trilhas secretas, as grotas, os perigos escondidos. Eles procuraram por dias, que se transformaram em semanas de angústia e frustração. E o que eles encontraram depois de todo esse esforço? Absolutamente nada, nenhum rastro, nenhuma pegada clara que pudesse ser atribuída a um menino perdido, nenhuma peça de roupa, nenhum pedaço do seu equipamento de escoteiro. O seu lenço, a sua mochila, o cantil, nada. Era como se a terra o tivesse engolido por completo. E isso é o que não faz sentido. Um menino de 13 anos, mesmo em uma situação de pânico, não desaparece sem deixar um único vestígio. Mas Caio desapareceu. A mata o levou sem deixar para trás nenhuma pista do seu destino. Diante de um vazio tão completo, as teorias começam a surgir, tentando preencher as lacunas deixadas pela falta de evidências. A primeira teoria é a mais lógica e talvez a mais triste. Caio se perdeu. Ele pode ter tentado pegar um atalho para se reunir com o grupo da frente, mas se desorientou e acabou se afastando ainda mais. Na Serra da Mantiqueira, a neblina, conhecida como cerração, pode descer em questão de minutos, reduzindo a visibilidade a quase zero. A temperatura também cai drasticamente. Desorientado e com frio, ele pode ter caído em uma fenda de um penhasco escondido pela vegetação, ou talvez em um rio e foi levado pela correnteza. Isso explicaria por que seu corpo nunca foi encontrado em terra. Mas, mesmo em um rio, objetos como a mochila ou outras partes do equipamento costumam flutuar e ser encontrados quilômetros adiante, na beira do rio. E nada foi achado. A segunda teoria nos leva para um cenário mais selvagem.
um ataque de animal. A Serra da Mantiqueira é território da onça-parda, também conhecida como puma. É um predador poderoso e um ataque pode ser extremamente rápido e silencioso. O animal poderia ter surpreendido Caio e arrastado seu corpo para longe, para uma caverna ou um esconderijo, para alimentar seus filhotes. Isso explicaria a falta de gritos e a ausência completa de um corpo. É uma teoria plausível, mas os mateiros experientes que participaram das buscas não encontraram rastros consistentes com um ataque dessa magnitude, como marcas de arrasto ou grandes poças de sangue. Para eles, a cena do desaparecimento estava limpa demais. A terceira teoria é a mais sombria de todas. Caio não se perdeu. Ele foi levado por alguém. A região, embora pareça selvagem e desabitada, tem moradores isolados, eremitas e, na época, talvez até foragidos da justiça que usavam a mata como esconderijo. Caio pode ter topado com alguém que não queria ser visto. Um sequestro rápido, silencioso e fatal. Mas com que motivação? Nunca houve um pedido de resgate. Nunca houve qualquer contato com a família. E aqui o mistério se aprofunda ainda mais. E se a história contada pelo resto do grupo não for a história completa? Será que teria havido um acidente interno, uma briga que terminou em tragédia, e o desaparecimento foi forjado para encobrir o que realmente aconteceu? É uma acusação extremamente grave, e é importante ressaltar que nunca houve uma única prova para sustentar essa linha de investigação. E é neste ponto que o arquivo Enigma precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. 1980. O escoteiro Caio Luiz de Carvalho desaparece no Pico do Itapeva. 5 anos depois, em 1985, o escoteiro Marco Aurélio Simon desaparece no Pico dos Marins. A mesma serra, a mesma situação geral. Escoteiros experientes em atividade de campo. O mesmo resultado. Um desaparecimento total, absoluto, sem deixar um único rastro físico para trás. O que está acontecendo na Serra da Mantiqueira? Seria uma coincidência trágica e macabra? Ou existe algo mais? Para muitos, a repetição desse padrão é perturbadora demais para ser ignorada. A região da Mantiqueira é mundialmente conhecida como um hotspot, um ponto quente para avistamentos de OVNIs. Para os místicos e esotéricos, a Serra é considerada um chakra energético do planeta, um local de supostos portais dimensionais. E se Caio e mais tarde Marco Aurélio não caíram em um buraco físico, mas atravessaram algo? Uma teoria fantástica, sem dúvida, mas que para alguns é a única que consegue explicar a total e completa ausência de evidências materiais nos dois casos. Então, o que o arquivo Enigma conclui? O caso de Caio Luiz de Carvalho é uma ferida aberta, um mistério que o tempo se recusa a curar. Décadas se passaram e sua família ainda busca por respostas. A teoria mais provável, do ponto de vista lógico, continua sendo a de um acidente trágico e fatal na mata, com a natureza ocultando os vestígios para sempre. Mas o que torna este caso um verdadeiro enigma é o vazio, a ausência total de pistas, a forma como um menino simplesmente deixou de existir. E quando olhamos para o padrão que se repetiria 5 anos depois na mesma serra, o mistério de Caio deixa de ser apenas uma tragédia isolada e se torna a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior, mais estranho e muito mais assustador. O arquivo Caio Luiz de Carvalho permanece aberto. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. A história de Caio merece ser lembrada. Qual outro mistério você gostaria que investigássemos a seguir? Deixe sua sugestão nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nosso próximo arquivo. Até lá!